Olá a todos que me acompanham aqui pelo YouTube, está começando mais um BDM, vou fazer junto com vocês o meu planejamento de trabalho para essa terça-feira, dia 21 de dezembro, onde vou focar na Série A italiana e também tem um jogo aqui da La Liga que eu quero acompanhar, tá? Antes disso, se você é novo aqui no canal, não se esquece de se inscrever e ativar as notificações. Esse é um canal sobre trade esportivo e apesar de eu não dar palpites e nem dicas de entrada, e nem dicas de bilhete pronto, e nem dica de múltipla aqui, muito do que eu comento aqui sobre as equipes que eu acompanho pode sim clarear um pouco as suas ideias para poder fazer algumas entradas. Eu sei que tem muita gente que me acompanha por aqui que não é um trader como eu, mas eu espero que eu consiga te ajudar também. Mas esse aqui, o BDM, Bom Dia Mercado, é uma criação de cenários para trabalhar ao vivo nos jogos. Beleza? Se os cenários se confirmarem, eu vou estar dentro. Se não, a maioria das vezes eu vou ficar de fora. Eu vou comentar, aproveitar que eu estou gravando esse vídeo na segunda-feira, dia 20, eu vou comentar sobre o domingo, dia 19, bem rápido, sobre as oportunidades que a gente teve. A gente tinha aqui City, Real Madrid e Porto como oportunidades para tentar buscar leitura para estar a favor. Tá? Eu já vou comentar sobre elas. E a gente no mercado de gols tinha Fiorentina e Sassuolo, Regensburg e Darmstadt, Feyenoord e Ajax, Sampdoria e Venezia, que foi 1-1, e Torino Verona, que foi 1-0, já vou comentar sobre eles, e Liverpool e Tottenham, tá? Vamos passar para cá, ó, para os nossos favoritos, e vou tentar encontrá-los aqui para a gente trocar uma ideia sobre eles. Tá aqui, ó. Começando cedo com Fiorentina e Sassuolo, particularmente para mim foi um jogo onde deu a oportunidade para trabalhar longa exposição. A Fiorentina saiu atrás, viu o Sassuolo fazer 2-0 e mais uma vez, como eu comentei no meu Telegram, se você não me segue no Telegram, o link está aqui embaixo. Mais uma vez, nos últimos 10 jogos, foram 7 vezes que isso aconteceu, o Sassuolo proporcionou uma recuperação de resultados. Seja ela virando o jogo, permitindo que o adversário virasse ou permitindo que o adversário recuperasse um resultado. Aqui parecia que a Sampdoria iria virar o jogo, mas depois do 2-2 eles acabaram tomando um vermelho. O Birag, que é um bom cobrador de falta, acabou tomando o segundo amarelo e aí destruiu os planos da Fiorentina de virar o jogo. No final do jogo, o treinador sacou o Vlahovic, que é o artilheiro da equipe, que tinha feito aqui um gol, né? Acho que ele fez um gol só e aceitou um empate. Outro jogo que eu tinha vindo para trabalhar gols foi o Regensburg e o Darmstadt na Bundesliga 2. E apesar dos outros jogos terem sido bons, né, o Karlsruhe com o Hansa Rostock foi muito bom para a bola parada, deu para a gente ter uma clareza muito grande também na fragilidade ofensiva e defensiva do Hannover. Teve lei do ex ao Marvin Duksch aqui, ó. Fez um e deu o passe para o outro, né? Apesar disso, eu só vim para trabalhar nesse jogo aqui do Regensburg com o Darmstadt. Não foi a leitura que eu esperava, o cenário não se confirmou. Foi um Darmstadt muito mais presente no campo ofensivo e o Regensburg não conseguindo contra-atacar. Isso me fez ficar fora durante todo o primeiro tempo. Na segunda etapa, quando o Darmstadt abriu o placar aqui aos 70 minutos, aí sim eu tive um Regensburg saindo para contra-atacar e dando muito espaço para o Darmstadt. Eu entrei aqui no overlimit e fui agraciado. A gente costuma ter essa sorte com um gol no último lance do nosso Tobias Kemp, um golaço de fora da área aos 93 minutos. Tá? Foram as duas entradas que eu fiz pela manhã. O jogo do Feyenoord com o Ajax, eu particularmente não tenho assim tanta intimidade com o campeonato holandês, mas eu achei o primeiro tempo horroroso. Apesar de ter tido um gol contra aqui, eu não me envolvi no mercado de gols. Na Série A italiana, o jogo do Torino com o Verona foi abandonado por mim depois do cartão vermelho. Eu não achei que valia o mercado de gols até o momento do gol do Torino. Só estava dando o Torino, mas não era aquela intensidade tão grande. Tá? Talvez valesse ali um Lei Verona, mas para o mercado de gols não. E aí o cartão vermelho fez com que eu ficasse de fora do restante do jogo. O Torino não ampliou e o Verona não empatou. Eu não fiz nada por aqui. O jogo da Sampdoria cumpriu a cartilha. Eu estava esperando justamente uma Sampdoria abrindo o placar para poder trabalhar. E a Sampdoria fez isso muito cedo. A Sampdoria abriu o placar aqui com menos de um minuto. Foram acho que 40 segundos de jogo. Porém, daí para frente eu não tive vontade nenhuma de fazer nada, porque o Venezia, que eu achei que iria para cima e ia dar os contra-ataques para a Sampdoria, no primeiro tempo não o fez. Ficou a Samp jogando mais ou menos sozinha. E no segundo tempo, quando o Venezia foi para cima, a Samp já não quis contra-atacar.
Então, eu sei que muita gente que estava trabalhando comigo pegou esse limite aqui, mas eu particularmente acabei abandonando o jogo antes do final, tá? O outro jogo que eu tinha separado para trabalhar o mercado de gols era Tottenham e Liverpool. Esse aqui provavelmente eu perdi a oportunidade pelo delay que eu tinha. Tinha um delay muito grande e acabei ficando de fora do mercado. Tivemos aqui 4 gols na partida. Era muito provável que eu tivesse pego talvez uma longa exposição, mas eu fiquei de fora. Provavelmente foi uma oportunidade perdida para mim. E eu acho que eu falei sobre todas as situações de gols. As situações de trabalhar a favor. Vamos primeiro aqui para o jogo do City. O gol do City também foi muito cedo, aos 5 minutos. Eu particularmente não tinha conseguido construir ainda uma situação de leitura para back e acabei não pegando o primeiro gol do City, que foi uma falha da zaga do Newcastle. O Rúben Dias fez o primeiro gol e daí para frente o City empilhou o resultado para cima do Newcastle. Fiz muito bem em evitar trabalhar o Chelsea. Mais uma vez o Chelsea vacila contra um adversário que poderia ter vencido. Tá? O Chelsea que vê o City se distanciar. E agora no Boxing Day, o Chelsea pega um excelente time do Aston Villa, treinado pelo Steven Gerrard. Vai ser difícil, hein? O Chelsea está complicado. Sem homem de referência, foi bom ter evitado isso daqui. Outro jogo que eu vim para fazer back foi o jogo do Porto contra o Vizela. Eu não tive leitura para pegar o primeiro gol do Porto, mas o segundo, se vocês olharem, foi um massacre do Porto e deu para pegar esse segundo gol aqui também no Match Odds. E eu também entrei na goleada do Porto, que veio a bater com facilidade também. Tá? E o último jogo do dia que eu vim para trabalhar a favor foi Real Madrid e Cádiz. E confesso a vocês que eu não encontrei, apesar desse gráfico lindo aqui, ó, eu não encontrei na primeira parte, que é onde eu trabalho a favor, eu não encontrei situações onde o Real Madrid progredia para o ataque sem deixar espaços para o Cádiz. Parece desculpa, mas não é. Quem viu o jogo viu que o Cádiz quase sempre estava tentando estocar contra-ataque e isso não fazia com que o Real tivesse um total domínio do jogo. Talvez na barrinha do SofaScore apareça, mas não era uma pressão como foi no final. Essa pressão do Real Madrid aqui, no final do jogo, foi sim um padrão. Mas eu não tenho método para a segunda etapa. Essa primeira pressão aqui inicial, não. E fez com que eu ficasse de fora do mercado. Tanto é que a odd do Real começou por volta de 1,18 e ela chegou a bater 1,30, 1,40. Né? Isso não é uma correção normal de um time hiper favorito. Tá? Então eu fiquei de fora. Foi um dia onde eu evitei clicar em muitas situações. Spezia e Empoli eu acabei ficando de fora. Era um jogo que eu tinha separado para trabalhar match odds. Freiburg e Leverkusen também com a falta do Diaby e esse momento conturbado do Freiburg eu também fiquei de fora, não cliquei. E principalmente Colônia e Stuttgart, que na minha opinião deu uma leitura danada para entrar em gols, mas eu tinha quase certeza que era uma pegadinha e eu resolvi ficar de fora também. E o Modeste acabou fazendo o gol da vitória do Colônia, que deixa aí o Stuttgart, segue o Stuttgart numa situação muito desconfortável. Então foi um domingo pisando em ovos. Né? Tive uma sorte ali no último lance do Darmstadt, tive um bom desempenho na Fiorentina, peguei a goleada e o Back Porto, que relativamente pagaram bem. Não fiz o City, não trabalhei o Real, não trabalhei o Tottenham Livre, poderia ter sido uma boa oportunidade. Não fiz a Sampdoria, não fiz o Torino, não fiz o Ajax. E também não fiz os jogos ali de cima do Liverpool equipe em campo. Aliás, fiz sim. Este jogo aqui do Milan com o Napoli, eu peguei esse gol de canto que foi do Napoli bem no início do jogo. Eu estava achando a odd do Milan muito baixa, perto de 2, e o Napoli começou bem. Eu peguei esse escanteio aqui e consegui pegar esse gol. E usei no final um pouco desse lucro para tentar buscar uma alavancagem. O Milan chegou a fazer um gol aos 91, mas foi anulado pelo juiz. Tá? Vamos então organizar a nossa terça-feira. Chega de falar, porque foi um domingo com muito jogo assistido, mas com pouquíssimos cliques. Acabei pisando em ovos nesse domingo. Eu acho que eu fiz bem, não me arrependo não, tá? Vamos lá. Deixa eu vir para cá. Vamos voltar aqui para nossa marcação de jogos. Aqui eu tenho terça-feira, dia 21 de dezembro. Bom, do Campeonato Espanhol, vou confessar para vocês que eu estou evitando fazer jogos do Villarreal porque o Villarreal está focado nas Copas. É muito fácil da gente olhar para o Villarreal e falar, pô, o Villarreal vai subir de desempenho porque ele está muito baixo, porém é um time que está focado nas Copas, é um time que está envolvido na Liga dos Campeões, tá? Passou junto com o United naquele grupo. E eu, particularmente, prefiro ficar de fora.
Temos aqui um Sevilha que venceu o Atlético de Madrid por 3-2. Tá? Eu acho que foi 3-2 o último jogo. Deixa eu conferir aqui. Sevilha... Não, foi 2-1. Venceu o Atlético de Madrid por 2-1. Última derrota do Sevilha foi na Champions, tá? E para o Real Madrid lá embaixo. Ou seja, o Sevilha assume aqui a segunda colocação. E com o empate do Real para cima do Cádiz e com um jogo a menos, o Sevilha tem uma distância aqui de 6 pontos e pode deixar essa distância em 3, vencendo o Barcelona. Olha que interessante, né? Ou seja, o campeonato ainda não está resolvido por parte do Real Madrid, não pode dar esses moles que deu. E o Barcelona, que venceu o último jogo contra o time do Elche, se eu não me engano foi o Elche por 3-2, deu um apagão no meio do jogo, tinha feito 2-0, parecia que ia golear, tomou um apagão, 2 gols em 1 minuto, praticamente 2 gols em 2 minutos, e acabou deixando o Elche entrar na partida, e o Barcelona teve que marcar um gol lá no finalzinho, me parecia impedimento aquele gol do Barça, mas eles fizeram, e aqui nós temos um Barcelona contra o Sevilha com um jogo bem parelho, uma odd bem parelha. Tá? Eu, particularmente, quero ficar de olho nesse jogo para um layer para a equipe em campo. Né? Temos um jogo extremamente parelho, onde a gente pode ter correção de odd. Eu não sou um extremo fã do Sevilha, não é um time que eu costumo trabalhar, mas como esse jogo vai atrair uma liquidez interessante, eu acho que eu vou ficar de olho aqui sim. Tá? Podemos ser de tudo aqui, a gente pode ter um Barcelona começando muito bem, já assimilando com mais facilidade o estilo de jogo do Xavi, causando uma dificuldade para o Sevilha e uma correção da odd do Sevilha, ou podemos ter um Barcelona mais amedrontado, deixando a bola com o Sevilha criando chances de perigo, dominando a posse de bola, não deixando o Barcelona contra-atacar e fazendo também com que a odd do Barcelona possa corrigir. Então vem para cá, sem nenhum tipo de viés, eu posso trabalhar o match odds sem nenhum problema, tá bom? Aqui nós temos 3 jogos da Série A italiana e do Campeonato Português eu não vou fazer nada porque não envolve os times grandes, então eu vou deixar de fora. Vamos lá, Udinese e Salernitana. Essa odd da Udinese está carregada por algumas questões. Primeiro, a Udinese vem de uma goleada para cima do time do Cagliari. Ganhou o Cagliari por 4-0 fora de casa. A Udinese ela empatou com a Lazio fora de casa por 4-4. Isso poderia ser uma justificativa, mas ela perdeu depois para o Empoli fora de casa. Aí empatou com o Milan, deixou o Milan empatar com o gol do Zlatan no finalzinho, parecia que ia vencer o jogo. E depois aplicou 2 vitórias aqui, uma com o time reserva contra o Crotone, que está na Série B, e uma contra o Cagliari fora de casa. Eu particularmente não assisti esse jogo. Tá? A Salernitana a gente já sabe, a Salernitana com o pesar da palavra parece que veio a passeio para essa Série A italiana e é bem provável que não segure o rojão. Tá? Fora de casa a Salernitana tem apenas uma vitória e marcou 6 gols em 9 jogos, dá mais ou menos ali meio gol por jogo. Tá? E tomou 21. A Salernitana tomou uma média muito grande de gols. Tá? Já o Udinese em casa tem 2 vitórias apenas, não é um bom mandante, é um bem mediano. Tem 11 gols marcados e 12 gols sofridos. Então eu vou pular esse jogo porque ele não está me parecendo um jogo bom para gols. Apesar de que a Salernitana puxa bastante esse jogo para o lado do gols, porque tem uma defesa horrorosa. A Udinese, apesar de ter o Beto, apesar de ter o Deulofeu, que são jogadores muito bons ali na frente, que constroem muito perigo, não é um time dentro de casa que marca tanto e que sofre tanto. Então eu vou ficar de fora, porque eu acho que essa odd da Udinese está baixa e eu acho que eu não vou querer trabalhar esse back Udinese aqui. E esse back Udinese só se justifica, essa odd da Udinese se justifica muito pela fragilidade do seu adversário. Tá? Então eu prefiro ficar de fora. Genoa e Atalanta. Historicamente, eu acompanho bastante esse confronto. É um confronto de gols. Costuma ser um jogo, quer ver? Ó, mais do que 2,5 gols nos últimos 9 dos 10 confrontos entre os dois. Ambas marcam nos últimos 7 dos 8. E a Atalanta contra o time do Genoa não perde há 5 jogos. E é o primeiro a marcar nos últimos 4 dos 5. Para quem vem buscar back, é interessante, porque a Atalanta está com uma odd de 1,40. Se você vem buscar back a Atalanta, historicamente você tem uma Atalanta saindo na frente. No desempenho separado, tá? O Genoa vem sofrendo gol primeiro nos últimos 4 dos 5 jogos. Outro ponto positivo para quem vem para o back. Perdeu o primeiro tempo nos últimos 4 dos 5. De novo, para quem veio para o back é excelente.
A Atalanta sofreu gol nos últimos 4, aqui já é uma situação de alerta, e foi mais de 2,5 gols nos últimos 100% dos 5 jogos que disputou. Tá? Então, assim, a Atalanta vem com uma fragilidade defensiva, a Atalanta vem permitindo aos seus adversários marcarem, mas a Atalanta também marca, a Atalanta também consegue os seus gols. Tá? Vem de uma derrota dentro de casa para Roma, que vai estremecer um pouco a busca do time pelo título. Afinal de contas, nós tivemos o Napoli vencendo e colocando a Atalanta em 4º colocado, mas aqui a gente tem uma situação interessante, a gente tem o pior mandante da competição, que é o Genoa, com 0 vitórias e uma média de 1 gol feito por jogo em casa, e sofrido foi mais ou menos 2 gols por jogo, contra o melhor visitante da competição, a Atalanta, com nenhuma derrota, ela está invicta ainda fora de casa, com 20 gols marcados e 9 sofridos. Então uma Atalanta fora de casa que sofre poucos gols contra um Genoa dentro de casa que que faz poucos gols. Né? Historicamente esse jogo me chama para gols. Recentemente, pela situação do Genoa, essa necessidade de ir para cima, e a Atalanta por ter perdido para Roma, também me chama para ir para gols. Mas os números como mandante e visitante indicam que eu tenho um Genoa incapaz de fazer tantos gols e uma Atalanta com uma defesa que não sofre tanto. Como definir o que fazer? A gente tem 2 cenários possíveis. A gente pode trabalhar um possível back na Atalanta, buscar um back na Atalanta fora de casa, com uma odd de 1,50, se ela me dá padrão, mas eu também tenho a possibilidade, se esse jogo não estiver dando padrão para back, de trabalhar o mercado de gols. Porque apesar da Atalanta ter uma boa defesa fora de casa, a Atalanta vem sofrendo gols e cedendo oportunidade para o adversário. E o Genoa, apesar de não estar numa boa fase, exatamente por isso é um time que vai se expor demais. O que eu ficaria de olho aqui? A maior arma do Genoa se chama bolas aéreas. Principalmente escanteios. A Atalanta já foi... Aéreas, o acento é no E, né? A Atalanta já foi, durante muitos anos, na Série A, um dos melhores times de escanteio da competição. Hoje em dia ela já não é tanto, mas o Genoa tem muito isso, tá? Então, ou é um ou é outro. Se a Atalanta me mostrar uma força muito grande no início, eu excluo a possibilidade de trabalhar os gols e venho para trabalhar back Atalanta. Se a Atalanta estiver permitindo muita saída do Genoa para o contra-ataque, muitas bolas aéreas e tendo o contra-ataque para jogar, afinal de contas ela está fora de casa, aí eu excluo a possibilidade de trabalhar back Atalanta, não vou caçar pelo em ovo e venho para o mercado de gols, tá bom? Vamos voltar para cá? Temos ainda Juventus e Cagliari. A Juventus vem de uma vitória fora de casa contra o Bolonha, tem que se elogiar, vencer o Bolonha fora de casa não tem sido fácil, mais um gol do Morata, que é um cara que eu tenho elogiado, não gosto do Moisiquim nesse ataque da Juventus, mas eu preciso ver se o nosso amigo Paulo Dybala vai jogar. Ele está aqui embaixo, vocês não estão conseguindo ver ele. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Ó. Não. O Paulo Dybala não está machucado especificamente, mas ele é dúvida para esse confronto. Tá? Então particularmente, eu gosto muito de quando tu faz essa dupla Morata e Dybala e me dá uma confiança ofensiva melhor. Não que a Juventus não tenha confiança defensiva. Tem. A Juventus vai enfrentar um dos piores visitantes da competição. Olha isso aqui, ó. O Cagliari não tem nenhuma vitória fora de casa. Marcou 5 gols em 8 jogos. Eu acho que a Juventus é plenamente capaz de segurar o ataque do Cagliari, apesar de eu ter provavelmente a volta do Keita Baldé para jogar junto com o João Pedro. Pelo visto aqui, o Keita Baldé vem para o banco. Tá voltando de lesão, talvez comece no banco, mas tendo o João Pedro aqui, já é o suficiente para a gente causar um pouco de perigo, mas é a Juventus. Eu acho que a Juventus é plenamente possível, capaz de segurar esse ataque do time do Cagliari. Agora, será que a Juventus vai produzir para marcar contra o Cagliari, que é um time horroroso, que já sofreu 19 gols fora de casa? Eu precisava um pouquinho dessa presença do Dybala. Então eu vou deixar aqui como possibilidade trabalhar sim um back a Juventus. Essa odd da Juventus vai estar por volta de 1,25. Tá? Eu tenho essa possibilidade de trabalhar back a Juventus, de preferência com o Dybala jogando de titular. Tá? O que eu não venho fazer aqui? Eu não venho trabalhar a goleada da Juventus. A Juventus não é um time que costuma golear. Tá? Para quem acha que dá para trabalhar goleada em tudo quanto é jogo, adora trabalhar. Eu não venho para trabalhar a goleada. Por quê? Vamos dar uma olhada aqui no desempenho da Juventus. A Juventus dentro de casa, como mandante, tem 4 vitórias em 8 jogos. 50% de vitória. Tá? Ela marcou 9 gols em 8 jogos.
É isso mesmo. São 9 gols marcados em 8 jogos. É uma média de praticamente 1 gol por jogo. Esperar que a Juventus goleie aqui pode acontecer, é futebol, mas eu não venho com essa ideia. E sofreu 7 gols. Então, um time que marca pouco, sofre pouco. 1-0 para a Juventus aqui é goleada. Então, é isso que eu venho buscar. Se eu tiver um padrão de back Juve, eu venho para trabalhar esse back na Juventus. Beleza, meus amigos e minhas amigas? Eu fico por aqui, então. A gente se fala na quarta-feira, onde tem mais planejamento de trabalho. Na quarta a gente ainda tem mais uma rodada lotada da Série A. Tem a Taça de Portugal, tem um clássico entre Real Madrid e Bilbao. E é isso, a gente volta para conversar. Eu deixei um vídeo, para quem é membro do canal e apoia o canal, deixei um vídeo sobre encerramento, conversei bastante com vocês. Vou deixar, é só você entrar aqui dentro do canal na área de membro, você vai conseguir encontrar esse vídeo. Beleza? Não esquece de se inscrever no canal, deixar o like para me ajudar e a gente se vê na quarta-feira. Um abraço.